Oi, tentar falar assim, um pouquinho com vocês sobre religião, né? E explicar qual é a minha, qual é a minha praia, né? Vamos dizer assim. Muita gente me perguntando se eu sou kardecista, se eu frequento o kardecismo. Bom, eu realmente eu frequentei muitos anos o kardecismo, estudei bastante os livros do kardecismo, li vários livros, né? E a minha origem é católica, porque desde pequena a minha mãe era católica, então me colocou para fazer primeira comunhão. Mas eu acho que assim, a minha essência também não era católica, porque eu nunca quis fazer primeira comunhão. Então, ela me obrigou na época a fazer o catecismo, né, que tinha que fazer para poder fazer a primeira comunhão. Mas eu dizia que eu não queria aquilo, tanto não queria que no dia da minha primeira comunhão lá, eu acho que eu peguei catapora. Eu peguei uma doença dessas aí de infância e não pude fazer a primeira comunhão, porque não era bem o que eu queria mesmo. Eu sempre tive um pouco de, vamos dizer assim, uma certa implicância com a igreja. Então não era bem a minha praia. Eu tive uma passagem também, alguns anos, dentro de uma igreja pentecostal, a Igreja de Nova Vida, frequentei também alguns anos. E a minha mãe, que também era umbandista durante alguns anos, ela frequentou Umbanda, então eu também estive dentro de uns centros com ela. Mas, assim, o que eu acho importante nisso tudo, gente, é a gente ter dentro da gente as nossas verdades. Olha, eu vou entrar numa seara meio complicada, que assim, o que me faz vir aqui contar para vocês, falar essas coisas todas que eu falo, que não são os livros que eu li, não são as coisas que eu já ouvi, não são as palestras que eu assisti, sabe? São as coisas que eu já vivenciei. Eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade de vivenciar, né? Mas eu acho que assim, todo mundo sonha. E às vezes a gente acha que esses sonhos não são projeções, né? Mas a grande maioria são. Então, talvez a minha ideia seja até despertar em todo mundo o autoconhecimento mesmo, a gente começar a se conhecer melhor, para a gente conseguir observar melhor os nossos sonhos, observar melhor as nossas saídas do corpo durante o sonho. Mas eu vou dizer para vocês por que eu acredito nisso, que ninguém me contou. Essa semana eu estava numa aula maravilhosa com um físico quântico, o Cláudio Conte, que ele dá umas aulas maravilhosas de física, mas foi muito engraçado, porque assim, ele tem toda a razão. Ele estava partindo da premissa de um dogma do kardecismo. Numa questão lá que ele colocou que onde ele dizia que o espírito é indivisível, né? Que ele não pode ser dividido. E isso é uma questão que está lá no livro dos Espíritos. Mas aí eu perguntei para ele, mas quem disse isso? Que ele estava partindo toda a tese dele em cima disso. Aí ele disse, bom, isso é algum espírito veio e faz parte da codificação. Isso daí foi dito para Kardec, então a gente tem que acreditar nisso. Pois é, a minha briga toda é em função disso. Eu não quero partir de nada em cima de alguma coisa que foi dita, sabe? Por melhor que seja a boa intenção, por melhor que eu entendo realmente o trabalho de todo mundo, de todos os espíritos que já tiveram aqui na Terra, mas como a gente se projeta, como você consegue sair do corpo com uma certa lucidez, você começa a ver também as coisas que acontecem do lado de lá. Então você tem a oportunidade de começar a vivenciar mesmo as coisas. Lógico que você não vai derrubar nenhuma lei. Por enquanto, eu acredito nisso também, né? Porque eu não vi ainda um espírito ser dividido do lado de lá. Mas eu não fecho a possibilidade para não ser. Dá para alcançar? Então, eu acho assim que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas crenças, porque a gente tem que acreditar mais nas nossas experiências, naquilo que a gente vivencia e não naquilo que nos contam. É lógico que tem muitos dogmas que realmente nos auxiliam, que é um norte,
né? Para a gente começar a encontrar o nosso caminho, né? E aí a gente, como ele mesmo bem colocou, acreditar nisso é um norte para ele também. Até a tese toda que ele desenvolveu foi baseada em cima disso, norteou o caminho dele, e aí também está dando margem para ele trazer também outros conhecimentos. É interessante. Mas assim, eu estou só querendo explicar para vocês que eu não fico presa a dogma nenhum, né? Então, tudo que eu estou passando para vocês são coisas assim, eu estou aberta a qualquer conhecimento, né? Se me passarem, eu não vou desfazer de nada que me digam. Então, talvez por isso eu tenha facilidade de caminhar entre todos os tipos de crenças, né? Porque eu respeito todas, eu sou aberta a todas. E isso é legal, é bacana que eu estou conseguindo conversar com todo mundo de todas as religiões, né? Eu estou bem ecumênica mesmo, isso é bem legal, né? Porque assim, quando eu chego para vocês e eu falo, as pessoas que conseguem acreditar que realmente que nós não somos só corpo, que nós temos espírito e que esse espírito continua de alguma forma, vão conseguir alcançar o que eu estou falando, independente da religião. E por que eu acredito nisso? Porque diversas vezes, desde pequenininha, quando eu durmo, eu já vi o meu corpo e eu estando lúcida, me vendo dormindo. Então eu comecei a ver que além desse corpo físico existe um outro tipo de corpo, aonde a minha consciência fica, né, ancorada ali, fica ali nesse outro corpo num determinado momento, enquanto eu estou dormindo. Então foi isso que me fez acreditar na existência do espírito. Não foi porque contaram, não foi porque eu li nos livros de Kardec, não é nada disso, né? Eu tô assim fazendo questão de frisar para vocês, para não, assim, eu quero passar para vocês aquilo que eu vivencio, né? Por isso eu acho que talvez eu não faça tanta questão de guardar livros, porque eu li no livro tal, eu acho muito interessante, até quando vocês ilustram o que eu falo, trazendo, não, olha, nesse livro até tem o que você falou, que eu não guardo nada mesmo não, eu já li muita coisa, que eu usei também até assim, as coisas que eu via, depois eu ia ler e dizia assim, poxa, legal, tá vendo? Não é maluquice minha, porque uma outra pessoa também viu, porque disse que um espírito narrou para ela, ou talvez a pessoa assim escreveu ali na hora. Então eu realmente eu não me prendo à religião, sabe? Eu sou bem aberta mesmo, eu leio de tudo. Eu acho que a maior religião mesmo que a gente tem que praticar é o amor, gente. Pode parecer pieguice, mas eu acho que essa que é a maior religião e que eu venho brigando aí há muito por isso, sabe? E eu fujo um pouco das instituições religiosas porque, infelizmente, acaba que o ego toma conta, né? Nós somos humanos, então é complicado. Dentro das instituições, o relacionamento humano é muito difícil. E aí você acaba que é onde deveria ser praticado o amor mesmo, você começa a ver isso aí não correr legal. E me faz mal, de certa forma. Talvez pela minha imperfeição, por eu ainda estar realmente muito atrasada e não saber conviver com isso, né? Então, talvez, acredito que o erro seja meu mesmo. Gostaria muito de conseguir abraçar uma religião, uma instituição religiosa e conviver com as pessoas sem perceber nada disso, sem isso me incomodar. Mas eu ainda não estou nesse estágio, isso me incomoda muito. Então, assim, eu tive diversas experiências, até porque eu vou muito pelo social. Quando eu vou para essas instituições, eu costumo muito trabalhar, entrar na casa no trabalho social. E aí, sempre bato de frente. Então é complicado. E uma coisa que eu acho assim, que a gente, quando você frequenta uma religião, quando você abraça uma religião, você realmente não deve contestar. Você está entrando naquela religião, se você abraçou, você deve respeitá-la. Respeitar seus dogmas, respeitar seus dirigentes, respeitar a casa que você frequenta, né? Então é complicado. Eu já tentei várias vezes entrar em casas que estão começando justamente por isso.
minha caminhada em centro espírita foi, a minha intenção era essa, começar em casas que estão começando, porque como eu tenho umas ideias um pouquinho revolucionárias, vamos dizer assim, talvez eu tivesse uma oportunidade melhor de, como a casa estava começando, acho que foram 2 ou 3 casas que eu participei assim, estavam começando, né? De tentar colocar não só eu, Meire, meu ego, né, a minha pessoa, como também os meus amigos espirituais poder participar da formação dessa casa. Mas a gente sempre esbarra no ego dos outros, então é complicado. Até disse que numa das casas que eu participei houve a orientação de se rezar o Pai Nosso antes de cada trabalho. E era uma casa que estava começando mesmo, mas aí tinha-se uma certa divergência, que a dirigente gostava da Ave Maria. Sabe, são coisas pequenininhas às vezes que acontecem, mas que minam um trabalho enorme. Tudo coisa de ego mesmo, bobeira. E depois que o tempo passa a gente vê que é bobeira. Mas que na hora acontece e desarmoniza o trabalho. Então eu prefiro me afastar, né, desse tipo de coisa, de eu não tenho condição de sozinha montar um trabalho para mim. Então os vídeos talvez vieram assim para ajudar muito, para passar as ideias que eu tenho, da forma como eu penso, dessa maneira simples, descomplicada, sabe? Quem está conseguindo alcançar o que eu estou falando, que ótimo. Porque a intenção é passar espiritualidade de uma forma espirituosa, sabe? Rindo, assim, tranquila, com bom humor e sem complicação, né? Eu passar um pouco do que eu aprendi, né? Pelo tempo aí que eu venho caminhando, até aprendi mesmo em todas as religiões que eu já passei, tentar passar um pouquinho para vocês, mas sem ficar presa em religião nenhuma, sabe? Porque assim, eu vejo a minha visão de religião, infelizmente, me entristece muito. Porque toda vez que a gente começa a tentar, até você vê numa conversa, quando a gente vê pessoas de religiões diferentes, a intolerância acaba reinando, é muito desagradável, né? Então, a minha proposta não é essa. Eu estou aberto para todas as religiões, para todo mundo. Eu até estou sendo convidada para hangouts de outras religiões que não são espíritas. Eu achei bem legal isso. O pessoal da ufologia também, que não tem nada a ver, também me convidou. Então isso é que é legal, sabe? Porque eu não quero ficar presa só no kardecismo, ou só na Umbanda, ou só... Não, eu acho que a ideia é passar uma visão espiritualista mesmo, despertar a gente para esse outro lado que existe, para essas outras dimensões que estão aí, né? Para a gente crescer também, para a gente tentar melhorar como pessoa, principalmente aqui que o nosso planeta está precisando muito, muito, muito que a gente cresça, sabe? Que a gente evolua, que a gente aprenda mesmo a nos relacionarmos. Embora eu também digo que eu também tenho as minhas dificuldades, né? Por isso que eu estou fugindo das instituições religiosas, que tem horas que é complicado. Oh, meu Deus, ser humano é tão difícil. Mas a gente está aí tentando, vamos tentar. É porque eu me entristeço, eu não sou de brigar. Eu não sou de brigar. Mas quando certas coisas que eu vejo que não batem muito bem comigo, me entristece muito e me fazem mal, né? Certas situações que eu não sou de falar, de exteriorizar, mas aí jogo tudo na pele, olha como é que eu vou ficando. Então não é legal. Então eu já conhecendo os meus limites, eu também evito, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente vai evitando. Então, eu acho que a gente tem que procurar uma maneira mesmo de nos conectarmos, né? De estarmos ligados às forças maiores. A gente tem que, acho que Jesus quando veio aqui, que quis resumir tudo, né? Em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, foi supimpa. Ele realmente era o cara, porque é uma melhor forma mesmo da gente enxergar tudo. Não tem outra. É a gente reconhecer que existe algo maior do que a gente,
que na hora que a gente precisa, a gente vê que tem que apelar mesmo para algo superior. E a gente enxergar o nosso semelhante, tudo que você vai fazer, você inverte. Pô, se fizessem comigo, eu ia gostar? Se acontecesse comigo, então pronto, se você, sinceramente, você não gostaria que fizessem com você, não faça com outro. Simples. Essa é a melhor religião. É a melhor forma de você se conectar com planos superiores. É isso, porque você vai ficar bem, vai vibrar bem, vai elevar a tua frequência e você vai estar conectado justamente com tudo que vibra naquele padrão legal igual a você. É simples, não tem mistério. A gente é que costuma complicar tudo, né? Gente, era só para falar um pouquinho de religião, para explicar, porque muita gente está me perguntando qual a casa que eu frequento, o que eu faço. Eu realmente estou afastada de tudo isso, né? Eu andei trabalhando, tinha um local para botar essa energia para circular que eu estava incorporando e tal. Trabalhava mediunizada, né? Até recebi orientações aí para não falar na incorporação. Depois eu vou explicar melhor o processo de incorporação. Tá? Que quando a gente fala, assusta um pouquinho, parece assim que a gente é tomado pelo espírito, não é bem assim mesmo, não. Mas eu trabalhava com um caboclo, trabalhava com um preto velho, mas aí eu estou um pouquinho afastada, mas as coisas, quando a gente instrumenta, às vezes a gente não trabalha de uma forma e trabalha de outra. Sabe, olha, eu tô recebendo um feedback tão legal de vocês que eu tenho certeza que eu tô ajudando e estou sendo ajudada da mesma forma quando eu estava trabalhando com esses amigos que vinham para junto de mim trabalhar. Né? Que eles continuam aqui junto também, a gente já está trabalhando de outra forma, mas o trabalho continua sendo feito com certeza. Gente, acho que foi um papo rapidinho só para poder explicar um pouquinho isso aí, tá? Mais uma vez, eu sempre agradecendo, muito obrigada por tudo e fiquem com a luz.